Fala pessoal, sou o professor Carlos Alex. Nós vamos falar hoje um pouquinho de porcentagem, certo? Primeiro, o que é porcentagem, né? A palavra porcentagem ela vem dividida, porque o por significa divisão e centagem 100. E aí ela é representado por esse símbolo aqui, né? Esse traço com essas duas bolinhas aqui. Que esse traço com essas duas bolinhas significa divisão por 100. Lembrando, toda fração é uma divisão. Então, P% é igual a P sobre 100, ok? Então, essa é a definição de porcentagem e o que ela representa, né? É a divisão por 100, certo? Então, vamos lá. Inicialmente, nós vamos começar com alguns exemplos só para você entender a simbologia da porcentagem. Primeiro, ó, 5 sobre 100, 5%. 27 sobre 100, 27%. 68 sobre 100, 68%. Tudo que é sobre 100 é por cento. E fazendo ao contrário, é a mesma coisa. 41% é igual a 41 sobre 100. 39% é igual a 39 sobre 100. E 1%, 1 sobre 100. Então, fizemos o exemplo indo e voltando, ok? É a mesma ideia. Depois, só para a gente entender, você pode me perguntar, professor, e quando o denominador não é 100, o que eu faço? Não é? Nesse caso, nós vamos fazer um procedimento. Se eu tenho 3 sobre 25, eu tenho que chegar ao denominador 100. E aí, qual é o número que eu multiplico por 25 que dá 100? 4. Só que se eu multiplico a fração, lembra de frações equivalentes. Se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Então, 3 vezes 4, 12. 25 sobre vezes 4, 100. 12 sobre 100 é 12%. 3 sobre 25 é a mesma coisa que 12%, representa 12%. Ok? A mesma coisa, ó, quando eu tenho 11 sobre 100, o mesmo procedimento, só que o número que eu multiplico por 20 para dar 100 é o 5. Então, 5 vezes 20 dá 100, só que se eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima. 11 vezes 5, 55. 55 sobre 100 dá 55%. E um quarto do mesmo jeito. Um quarto, só que o número que eu multiplico para dar 100 é 25. O processo inverso daqui, ó. Porque eu tinha 25 e multipliquei por 4. Aqui eu tenho 4, então vou multiplicar por 25, né? Professor, e se não tiver um número que eu multiplique para dar 100, o que é que eu faço? Você pode multiplicar por 100 em cima e 100 embaixo, e depois fazer a divisão. Por exemplo, se eu pegasse um quarto, multiplicasse por 100 em cima e 100 embaixo, ficava 100 quartos e depois eu dividiria por 4 para aparecer o denominador 100. O interessante é fazer o denominador aparecer 100 e aí o numerador poderia ficar quebrado no caso. Ok? No caso, um número decimal, né? Mas vamos ver o processo inverso. Se eu tiver eu tinha uma fração e fui para uma porcentagem. Se eu tiver um número decimal, vamos relembrar. O primeiro passo é transformar em fração. Então, 0,33, eu tenho dois números após a vírgula, vai ficar dois zeros no denominador. Então, vai ficar 33 sobre 100, que dá 33%. Mesma coisa, 0,4 é 4 sobre 100, que aí eu multiplico por 10, faço o mesmo procedimento anterior, vai dar 40%. Ó, um número após a vírgula, um zero no denominador. Depois, 1,2 vai dar 12 sobre 10, que aí eu multiplico por 10 para virar 100, que dá 120%. Então, até então, é só para você entender os procedimentos para se chegar na porcentagem. Agora nós vamos para algumas operações, certo? O primeiro passo é entender como é que se calcula esse tipo de operação aqui, ó, 15% de 300. O que que representa? Porque entenda, ó, 15% de 300 é um valor, 15% de 200 vai ser outro valor, então 15% de 300 vai representar que valor? Como é que eu faço essa operação? Tudo está ligado à nossa aula. O primeiro passo, esse porcento é por 100, não é? Toda vez que você vê a expressão dá, de ou dó, por exemplo, 15% de 300, 15% da área total, e a área total é 500, 15% do valor do carro, e o valor do carro, sei lá, é 20 mil. Então, eu vou multiplicar, ok? Então, vai ficar 15 sobre 100 vezes 300. 15 vezes 300 dá 4.500, dividido por 100, cancela os zeros, dá 45.
Quando eu tenho que calcular duas porcentagens, ó, 24% de 20%, como é que eu faço? 24 sobre 100 vezes o mesmo esquema, 20 sobre 100. 24 vezes 20 dá 480, simplifico o zero. Opa, mas aqui vai ter que aparecer 100. Como é que eu vou deixar? Vai ficar 48 sobre 1000, porque ó, se for deixar sobre 100, aqui ficaria 4,8, para deixar sobre 100, não é? Eu dividiria por 10 em cima e 10 embaixo, então 4,8%. Eu poderia deixar em número decimal também, caso a questão quisesse, mas a nossa aula é de porcentagem, certo? Depois a gente vai trabalhar alguns aumentos ou descontos. Tudo está ligado um no outro, a aula. Ó. Porque para chegar em aumento e desconto, que é o nosso dia a dia, a gente precisa entender todas as outras operações. Primeiro passo, vamos dar um exemplo só para você entender. Ó. O preço de um computador é de R$ 1.800, porém, à vista, o valor desse computador sofre um desconto de 8%. Ó, apareceu a palavra aqui, desconto. Nós vamos começar com o desconto. Qual é o preço do computador à vista? Qual é o meu primeiro passo? Saber quanto é que representa 8% de 1.800. Então, resolvendo, ó, 8 vezes 18 dá 144, porque eu cancelo esses zeros. Então, na verdade, o meu desconto é de 144. E aí, 1.800 menos 144 dá 1.654. Então, na verdade, eu vou pagar somente 1.654, não, desculpa, 1.656. É o valor que eu vou pagar pelo computador à vista. A diferença do que nós aprendemos antes para os nossos problemas do dia a dia é que nós estamos usando a mesma coisa, 8% de... Só que no final eu tenho que entender se é um desconto ou se é um aumento, certo? Vamos fazer um problema para a gente entender como é que é o aumento. Como é que ficaria? Ó? Uma empresa concedeu um aumento de 5% a seus funcionários. Se o salário dos funcionários era de R$ 520, qual será o novo salário desses funcionários? Então, cada funcionário ganha 520 e eles vão ter um aumento de 5% em cada um. Né? Então, qual é o valor do salário deles? Então, ficaria assim, ó, primeiro passo, como sempre eu falei, eu tenho que calcular os 5% de 520. Resolvendo, ó, mesmo trabalho que a gente fez antes, ó, 5 vezes 520 dá 2.600. Simplifica aqui, ó. Então eu vou pagar 20, eu vou pagar não, né? Eles vão receber R$ 26 a mais no salário deles. E aí, se era 520 e aumentou 26, vai para 520 mais 26, R$ 546 o salário deles vão ficar agora dos nossos funcionários. Então a ideia de porcentagem é mais ou menos essa. Só que você deve estar se perguntando assim: ah, professor, eu gosto muito de regra de 3. Não tem problema, certo? Você pode trabalhar com regra de 3. Vamos colocar aqui um exemplo. Eu sei que 15% de um valor vai dar R$ 300. E eu quero saber quanto é 75% desse valor X. Né? Por exemplo, 15% de um certo valor dá 300. E 75% desse valor vai dar quanto? E aí, nesse caso, você tem duas opções. Ó. O que é que eu sei? Que 15% de um número equivale a 300 e eu quero saber 75%. Você tem duas formas de fazer. A primeira que eu indico é você perceber quantas vezes um é maior que o outro. Por exemplo, 75% ele é 5 vezes maior do que 15. Então, 15 vezes 5 dá 75. A mesma coisa eu faria do outro lado. Ó. 300 vezes 5 daria quanto? 1.500. Essa é uma forma que você pode fazer, que é a que eu mais indico para qualquer tipo de conta, certo? Você primeiro verifica quantas vezes um é maior do que o outro. Ah, professor, mas eu não consigo perceber. Aí a gente faz a regra de 3 normal, a multiplicação dos extremos pelos meios. Então, como é que ficaria? Ficaria a multiplicação dos extremos pelos meios, 15 vezes A vai dar 15A, e 75 vezes 300 dá 22.500. O que está multiplicando passa dividindo, A é igual a 1.500. Então, o que é que significa? Que o 75% de X equivale a 1.500, ok? Se eu quiser saber 100%, o todo, qual é 15% de X equivale a 300. Qual é o valor de X? No lugar de 75%, eu não estou querendo saber o valor total de X,
Então eu coloco 100%. 100% vai equivaler a x. 75% de x vai equivaler a outro valor, que no caso aqui nós chamamos de A na nossa questão, ok? Que no caso é 1.500. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de porcentagem, uma aula bem inicial para você aprender. Com essa aula você já consegue fazer muitos problemas, na verdade, todos, só vai aumentar a diferença dos problemas, mas com essa ideia inicial de porcentagem, você já faz todos os problemas referente à porcentagem, ok? Eu sou o professor Carlos Alex e até a próxima.